agradecendo mais uma vez aí a excelente palestra do professor Schau, que eu acho que ele teve uma coisa muito importante que a universidade precisa fazer, que é exatamente fazer essa aproximação com o ensino público básico, principalmente essa experiência última que ele acabou de relatar. Bom, temos então aí o tempo para perguntas, 45, eu vou começar a anotar. Então, o professor Menezes é o primeiro, e as outras pessoas, por favor, vão levantando a mão para... Então, a palavra está com o professor Menezes. Eu gostei muito da complementaridade entre o tipo de apresentação que você fez de uma experiência concreta, vivida, e a visão absolutamente geral que nos foi apresentado antes pelo Marcos Formiga. Agora, uma pergunta que eu faço é bem pontual, bem precisa. Quando você nos mostrou a importância do retorno e do reforço, aquelas 3 etapas, etc., dava a impressão de que nós estávamos avaliando pura e simplesmente a retenção de informações. Você revê, ficou tanto, volta e tal. Como é que a gente pensa esse tipo de abordagem do retorno para o reforço quando se trata de uma aprendizagem participativa, por exemplo, enfrentando problemas, etc., e não retendo informações? Quer dizer, eu acho sim importante o retorno e o reforço para que o aprendizado se consolide. Mas no exemplo que você deu, dava a impressão que nós estávamos olhando retenção de informações. Ou seja, a coisa seguinte, digamos, de uma palestra. Como essa metodologia do reforço, por exemplo, no caso de meta-aprendizagem, etc., poderia ser aplicada não para retenção de informações, pura e simplesmente. Bom, quando eu trabalho com residência multiprofissional, o problema já é diferente. Eu mando ir dentro do hospital e me dizer qual é alguma coisa que merece ser alterado e que agrega valor. É que o segredo para trabalhar nessa construção em equipe seria equivalente ao brainstorm, só que eu uso o votador de opinião. Então, o que acontece? Individualmente, as pessoas, elas podem ter uma opinião própria, mas se eu tenho 25 pessoas que são sempre obrigadas a votar os 3 mais importantes, a somatória dos 3 mais importantes de todos, eu crio uma coisa chamada consciência de grupo. Então, eu faço 2 trabalhos. Primeiro, me vota nas 5 palavras mais significativas. E aí eu gero uma nuvem de palavras. Depois disso, me votem naquelas opiniões que são os mais importantes. Então, vamos supor que eu tivesse uma solução de uma problemática. Vamos supor que uma das residências multiprofissionais foi de nutrição. Eu estava discutindo como que uma pessoa, depois que tem alta do hospital, consegue ter a organização de uma dieta com qualidade nutricional e com uma segurança alimentar. Isso quer dizer lavagem correta, conservação correta, assim por diante. E eles tinham que usar as habilidades dele para votarem quais são os fatores mais importantes. Então, para que as coisas saiam, basicamente eu uso 3 mecanismos. O votador de palavras, tem que votar nas 5 mais significativas. Depois, votação de dúvidas, quais são as suas dúvidas em relação ao problema. E depois, quais são as opiniões. E a partir daí, nós geramos a solução ou projeto de soluções a problemas. Aí eu tenho documentação bem feita para essa discussão. Professor Nilson, por favor. Olha, Schau, eu apreciei muito a sua exposição e tem assim, pequenas observações. Achei ótimo nesse final, nessa última escola que você foi, que não tinha impressora 3D e que os meninos fizeram com isopor, coisa assim, né? E queria partir daí. Eu acho que você é, sem dúvida alguma, um excelente professor e você faria o sucesso que faz tendo ou não computadores na sua sala de aula. A tecnologia, no que você apresentou, é um acessório importante, mas um acessório. Se não tivesse nada, faria que nem as menininhas. Faria com massinha colorida, escolheria a cor bonita, não é? Essa é uma pequena observação. Agora,
Duas coisas. Eu acho que o papel do professor ficou um pouco simplificado, não é? Quando você diz que 20% do tempo seria... Na primeira apresentação, 20% do tempo corresponderia à sua participação. Eu acho que é mais do que isso. Certamente é mais do que isso, não é? Valorizando o seu trabalho como professor. O professor é um cartógrafo do que é relevante, do que não é relevante, porque a informação está lá, mas informação não é conhecimento, não é? Para ir da informação ao conhecimento precisa de cartografia, precisa esquecer o que não é relevante, não é? Se ater ao que é fundamental, e isso depende muito do conhecimento que o professor tem do conteúdo. Não é trivial e não se pode colocar alguém que não tenha o conhecimento dos conteúdos que o Shaw tem para fazer seguindo o que parece ser um modelo, mas que é um modelo, mas extremamente associado à sua competência pessoal, ao seu conhecimento pessoal do conteúdo. Justamente porque você conhece muito, é que aparece até pouco o conteúdo aí. Aparece só a metodologia, não é? Mas era preciso não, pensar que basta a gente copiar o roteiro do Shaw para a gente fazer igualzinho ao Shaw faz. Faz falta o seu conteúdo. E finalmente, né? O que se chama de metacognição aprendendo com formiga, né, com o Marcos aí, esse cuidado com as palavras que ele trouxe para a gente e que foi excelente, né? Eu acho que algumas vezes não se trata de metacognição, é uma cognição pura e simples, né? Porque a meta está ligada a meta-linguagem, meta-ferramenta, meta-vontade, que é uma vontade de ter certas vontades e não outra, que é a marca da consciência, né? A meta-ferramenta, que é o modo de ser do ser humano, é o único que produz meta-ferramenta, ou seja, ferramenta que produz ferramenta, porque um bicho produz um martelo, um serrote, enfim, ferramenta, mas não uma fábrica de ferramentas, né? E essa metacognição está ligada a essa consciência, assim, do aprender como se aprende, ou aprender a aprender. Em alguns lugares em que metacognição foi utilizado, é uma aprendizagem significativa, assim, mas sem essa natureza de conhecer sobre como se conhece, né? Mas são observações absolutamente pontuais. Parabéns pelo seu trabalho, não é? Eu já tinha dado uma olhada, mas agora vou visitar com mais frequência, porque apreciei muito o que você faz, sobretudo na escola pública. E obrigado pela presença aqui. Obrigado. É que eu tive pouco tempo, mas eu não entrei em detalhes. Só para dizer, quando eu falei dos 20%, eu falei do 20% para administrar. Isso não quer dizer que eu não gastei um ano para preparar o conteúdo. Então, o conteúdo planejado é que depois que você desenvolve o conteúdo planejado, você pode replicá-lo com uma grande versatilidade, despendendo 20% do teu tempo na gestão da execução. E dentro da gestão da execução, você ainda consegue incorporar com que os próprios alunos incorporem sempre 20% a mais de novidade para o próximo ciclo. Então, o que eu quis mostrar é que é factível usar tecnologia para desenvolver um sistema sustentável que desafia os modelos convencionais. Então, esse é um ponto que eu quis colocar. Quando eu falei que os estudantes, aqui eu só citei algumas coisas. Quando eu falo metacognição, é isso, é inferir, criar coisas novas. Exemplo, quando eu mostrei aquele jogo do dengue, que eles me criaram 3 níveis de conhecimento. Eles pegaram se era coisa de transmissão ou de atuação, então eles pegaram a coisa significativa e criaram algo que não existia. E isso eles passaram seus 3 meses criando. Então a produção de algo que eu não tinha previsto, num jogo interativo, como a roda do conhecimento, as cores que eu não quis mostrar, mas são cores para dizer níveis de dificuldade, com as cartas, tudo. Então eles desenvolveram isso. Talvez uma boa forma, todos que viram isso só conseguiram perceber um pouco da mudança quando fizeram a visita presencial.
muitas vezes, visitando presencialmente, você vê. Isso foi feito pelo aluno do ensino fundamental 2? Aí você diz, não, é uma criação boa, tá? Mas aí, eu quis dizer um pouquinho da metacognição, mas eu acho que vale a pena trocar mais ideias para aprimorar mais essa atividade. Sorlino? Tem mais uma pergunta aqui atrás. Já. Não, fala você, temos tempo, tranquilo. Viu, professor Schau, parabéns pela palestra. Depois que eu me aposentei aqui no Instituto de Psicologia da USP, eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, ligado a um hospital. E eu tenho observado e acompanhado o esforço de colegas em fazer formação continuada usando recursos da telemedicina, tanto de médicos quanto de enfermeiros, enfim, os profissionais que trabalham no hospital, tanto aqueles que permanecem quanto os que entram. E o que eu gostaria de saber do senhor é se essa metodologia, o senhor tem experiência, ou qual seria a aplicação dela, por exemplo, num contexto, vamos dizer assim, de formação continuada para profissionais, no caso, ligados à saúde, que precisam de fazer continuamente formação e o recurso da telemedicina no lugar, em favor disso. Tá claro, né, a questão? Sim. Então, aí nós entramos numa formação profissional adulto e não uma formação profissional, uma profissional, quer dizer, profissional infantil. O adulto ele tem algumas características. Ou está relacionado e para fazer uma boa formação com o contexto da necessidade predominante dele no dia a dia, ou não funciona. Não adianta querer ensinar muito, você só vai ver ocasionalmente, ele vai esquecer. Então, a primeira coisa é identificar quem são as pessoas e quais são os pontos mais usuais e o próximo degrau que poderia conferir a eles em habilidades. Não adianta dizer algo muito longe. O próximo degrau é o seguinte: quais são os principais aspectos que vocês têm no dia a dia? O que vocês fazem e qual é o próximo degrau que vocês poderiam melhorar na sua habilidade prática? Se fizer isso, funciona. A outra é que após o curso você tem que gerar o chamado pílulas do conhecimento. Exemplo, áudios de 1 minuto e meio ou vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos, que ele dispara e já faz um resumo, recapturando os pontos fundamentais, tá? Então, eu diria que aquele processo formal de leitura, forma de debate, tudo, não obrigatoriamente tem maior impacto. Tem que olhar pelo impacto emocional que eles têm no seu dia a dia, tem que desenvolver o próximo degrau de capacitação, não adianta ver 3 ou 4 degraus, porque é muito longe para ele dar o passo, e no fim, gerar um infográfico, que eu uso muito, chamado Visão Global. Quando eu fiz um curso com a Fiocruz sobre atenção a recém-nascidos, né, prematuros, fizemos para 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, inclusive a origem do votador de dúvida foi por causa disso que eu tinha um desafio. Como que eu vou gerenciar 15 mil pessoas sem perder relevância, né? E no fim, ele tem um painel chamado a visão dos 8 eixos que eles deveriam ver no recém-nascido para dar um bom cuidado. Oxigenação, dor, ventilação, gestão. Então, se você coloca quanto mais prático, melhor. Lembre-se que a maioria das pessoas que fazem um curso, eles não querem ser acadêmicos. Eles querem exercer a função. Então, eu diria que qualquer curso que fizer essas diretrizes, identificando bem e entregar 2 produtos, um infográfico que permite uma visão multifatorial e pílulas do conhecimento que ele aciona em 1, 2 minutos, ele lembra, é muito provável que eles voltam e gostam do curso. Essa é a minha experiência. Bom dia, professor Schau e demais professores. Meu nome é Jonas Nilson da Mata
Eu sou professor aposentado da Escola Estadual Professor Caetano de Campos, na Consolação, e também da Escola Municipal de Ervilha Alegrete, em Santana. Eu tive a oportunidade também de já conhecer a competência do professor Schau e do professor Nilson, aqui presentes, quando eu fiz o curso Éticas em Valores e Saúde na Escola, não é? Através da Unifesp, aqui na USP. Não é? Então, eu estou muito feliz de estar presente, mas a questão que eu trago, professor Schau, é justamente sobre o projeto que o senhor está desenvolvendo em Santos, no município de Santos. E o meu questionamento é o seguinte, do ponto de vista da escola e do ponto de vista da nossa vivência cotidiana, não é, no espaço escolar. Se existe algo perturbador, tanto na gestão como nas relações entre professores e alunos numa escola, sem dúvida alguma, é a organização do tempo e do espaço escolares, não é? Então, a questão que eu trago é o seguinte, esse projeto que o senhor desenvolve em Santos, até que ponto ajudou ou prejudicou, ou quais as providências que tiveram que ser tomadas da sua parte e da parte da escola lá, para que essa questão do tempo e do espaço daquela escola pudessem estar agilizados e não se tornassem empecilhos no seu projeto. Obrigado. A primeira coisa é que sempre tudo tem desafio, tá? O projeto Jovem Doutor já existe há 10 anos. Em Santos, só comecei a atuar em 2015 até esse ano. Nos outros anos foram em Amazonas, Bauru. Então é um projeto que existe há 10 anos. O segundo, os temas que eu seleciono nunca vêm de mim. Eu faço uma parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Eles precisam me dizer qual é a estratégia e prioridade do município em termos de saúde e atenção primária. Santos me diz, eu tenho 3. DST com a questão de gravidez na adolescência. Eu tenho questão da dengue, zika e chikungunya. Imagine que eu tenho que juntar DST com método contraceptivo, com chikungunya e as outras coisas. É complicado. Eu criei um outro método, né? Inclusive ensinando um pouco de matemática e física para explicar sobre saúde, para atrair a curiosidade. Então eu trabalho com integração de competências, né? A matemática eu falo para os alunos o seguinte, o que é metro, o que é milímetro, o que é micron, o que é nanômetro. Então vão ver qual é o tamanho do vírus, qual é o tamanho da bactéria, assim por diante. Eles vão brincando e depois eles pesquisam sobre como que um vírus atua e como que uma bactéria atua. Então isto é a curiosidade. A segunda coisa, eu também faço parceria com a Secretaria de Educação. Então gostei muito de ouvir quando o professor Formiga disse que, olha, tinha o Ministério da Educação e Saúde, né? Eu falei, puxa, isso era meu sonho, a educação e saúde andassem junto. Então sempre, lá em Santos, nós trabalhamos em conjunto com a Secretaria da Saúde e da Educação para dizer o que é relevante. A outra coisa, o Jovem Doutor, ele é facultativo. Ele não é obrigatório, ele não está inserido no programa. Então, vamos supor, quem faz aula de manhã, tem atividade à tarde. Sempre fazemos vestibulinho, tá? Nesse momento, já estão se preparando para fazer vestibulinho para o ano que vem. Só para você ter uma ideia do interesse. Lembre-se, nós atuamos em população de crianças humildes. As crianças humildes, fora da sala de aula, eles não têm muito o que fazer. Eu não sei se eu já fui lá no Rio Santos, né? Em comunidade de Santos, um pouco mais, não tem muito o que fazer. O que eles adoram?
é serem úteis. Então eles vão para o jovem doutor e querem ser úteis. Então esse é outro desenvolvimento, é agregar algo a mais. Por exemplo, eu fui no município de Santos e eu subi aquele morro. É um local de favela, é um local que inclusive tem um problema de tráfico de droga. Eu chego para as crianças e pergunto: qual é a coisa que mais perturba você? Assim, cite as coisas que te perturbam mais no teu dia a dia. A primeira coisa que vocês vão dizer: violência, né? Não. Sujeira, lixo. Olha, a coisa que mais nos atormenta é lixo. A segunda coisa que mais te atormenta é o córrego que inunda. A terceira coisa que mais atormenta, aí vem a violência. Então, quando você começa a desenvolver com crianças desse tipo novos valores, ele se torna importante. Então, eu nunca desenvolvo algo à revelia da escola ou do município. Agora, eu vou dizer uma outra coisa. Esse jovem doutor não daria certo sem os professores. Tá? Por mais tecnologia que você faça, eu diria, o meu maior orgulho são as professoras e professores que amam o que fazem. Eles convivem com as crianças, vocês vão ver que tem um vínculo emocional tão grande, que eu diria, olha, se eu dissesse para vocês, o maior segredo de um bom jovem doutor, jovem educador, é o professor comprometido, tanto que eu tenho 13 professores atuando, e aí eu te mostrei um dos resultados, mas teria vários outros resultados para mostrar como que ele interfere no comportamento das crianças, não só na escola, em casa. Tá? Eu já tenho depoimento de vários pais e mães dizendo: mudou, se tornou responsável. Aí é que eu acho bonito uma educação não formal, flexível. E a melhor declaração que eu ouvi de um dos alunos nessas comunidades: ficou divertido aprender, eu não preciso ir mais na sala de aula para sofrer uma tortura para aprender, eu aprendo porque é divertido. Tá? Então, é mais ou menos essa minha experiência. Lá embaixo, por favor, pega o microfone antes, por favor. Boa tarde já. Meu nome é Carlos Alberto, sou da Escola de Engenharia de Lorena. Eu queria parabenizar o professor Schau pela apresentação e pelo projeto. Gostaria de dividir com vocês que nós temos em Lorena um projeto muito parecido. É claro que talvez não com a intensidade, a força do projeto do professor Schau, mas eu queria dividir isso com vocês. Lá tem alunos também de escolas muito assim, acanhadas. E às vezes a gente encontra um aluno que destruía a escola e a gente faz um projeto com a escola e de repente esse aluno passa a ser monitor da escola, desenvolver projeto na escola, terminou a escola e volta para a escola para ajudar a construir laboratório. Quer dizer, é uma experiência muito legal. Mas o ponto que eu gostaria de dividir é que nós conseguimos, após 10 anos de um projeto parecido, construir e aprovar na Universidade de São Paulo e na CAPES um programa de pós-graduação dentro da Escola de Engenharia de Lorena, voltado para projetos educacionais de ciências. Eu acho que isso parece que atende à necessidade de a gente fazer a formação e levar esse tipo de trabalho para o próprio docente da escola, que eu acho que ali é que a coisa deve acontecer, porque os esforços da universidade, hoje, eles não são voltados para isso. Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta que é um sofrimento que nós temos em Lorena. Como é que é o instituto, a faculdade de medicina que o senhor trabalha? Qual é o apoio que o senhor tem lá em relação a isso? Que às vezes essa é uma dificuldade que a gente tem em Lorena, às vezes. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso. Muito obrigado. Bom, inicialmente, é bom saber que você tem uma iniciativa dessa. Depois eu queria conhecer melhor também esse teu projeto. Deixa eu só resumir em 2 palavras, jovem doutor, e depois eu vou te responder. 2 palavras que me representam o jovem doutor na educação: atitude e aprender a gostar. Tá? Então, a pessoa tem que aprender a gostar de algo e tem que fazer uma ação. Então, são as 2 palavras marcantes do processo educacional. Eu também não tenho muito recurso, não. Tá? A Faculdade de Medicina também não
injeta recurso, não. O que eu tenho no máximo são alguns projetos, bolsas, via Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, quando eu tinha o Aprender com Cultura, eu tinha os bolsistas. Depois depende de esforço próprio. Ou você capta algum recurso, alguma doação, mas eu faço uma coisa muito importante, o envolvimento social. Se a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal da Educação, nós não temos um acordo que isso é importante, eu nem começo. Porque ele vai ser inviável. Se aquela comunidade não enxerga valor, ele não tem como continuar. Então você tem que trabalhar com a questão da sustentabilidade e do convencimento. No meu caso, eu tenho trabalhado nisso porque dengue, DST, gravidez na adolescência eram algo importante para o município de Santos. Eles precisam resolver isto. Aí eu propus uma nova forma. Em vez de fazer palestras, entrega de folheto, que tal nós formarmos os futuros cidadãos já com atitudes? E aí eles abraçaram a causa, tá? Então eu acho que nesse caso precisaria também conversar com as secretarias responsáveis do município para conquistar a empatia deles e o município avançar nisso. E o segundo, talvez construir dentro das comunidades algo de um incentivo, de doação ou de um apoio para o projeto, né? Nesse momento eu estou pensando que para manter um jovem doutor sustentável, uma das possibilidades é fazer pequenos cursos de prevenção de doenças, que as pessoas fazem o curso e geram algum recurso e vai para o jovem doutor. Então, vou dar um exemplo de prevenção sobre câncer de pele. Vamos supor que eu vou fazer um curso sobre cuidados com acidentes de trânsito, ou cuidados com saúde mental pelo uso das redes sociais e smartphone. Então, você pode fazer cursos compactos, você entrega conhecimento para a sociedade, e a sociedade faz um curso, pago, e ele retorna para o projeto. Eu acho que nós vamos ter que criar novos mecanismos que ajudem a sustentar boas iniciativas, mas a regra principal, ou a comunidade está atenta e gosta, ou não funciona. Bom, temos ainda mais algum tempo para pergunta. Tem mais alguma observação? Por favor. Boa tarde, sou o professor Marcos, da Escola Estadual José Porfírio da Paz, que fica na periferia de São Paulo, né? Diretoria de Ensino Sul 2. Gostaria de saber o seguinte, quantas escolas são atendidas, né, por esse projeto, né, e quantos alunos por salas são trabalhados com o projeto? Eu queria levar um pouco com a questão da minha realidade, né, na escola a qual eu trabalho, a qual eu atuo, que a gente é o seguinte, nós temos escolas, salas superlotadas, né, quase recurso nenhum, né, cadeiras estragadas, digamos assim, que às vezes falta, fica uma briga para os alunos ir buscar numa sala e outra que possa sentar. E quando tem a banda larga da escola, por exemplo, assim, o Wi-Fi está mais voltada para a questão da gestão e não inserido para a questão para ser usado para a sala de aula, ou seja, com os professores. Tá? Então, eu gostaria de pedir licença aqui, né, que tem um grupo seleto, né, sou um professor, no caso, Educação Básica, e também, né, eu como professor, tenho um pouco recurso para trabalhar em sala de aula, né. São alunos, por exemplo, assim, heterogêneos no sentido que ele vem com a defasagem desde a primeira série do Fundo 1, que esse sujeito ele não aprendeu, entendeu? Não existiu, por exemplo, uma forma de aprendizagem, ele não foi inserido. Alunos que vêm com problemas familiares, por exemplo, com o caso até que o professor Chau falou aí, por exemplo, problema de álcool ou droga, né? E a indisciplina, ela é muito frequente na sala de aula.
Eu gostaria, assim, de entender, no caso, essa questão para saber a quantidade, né? Porque também foi falado uma questão, né, que o professor Nilson Machado falou, que, não, a tecnologia é usada dessa maneira e o aluno pode fazer, no caso, sei lá, digamos, ele pode fazer uma maquete de um computador, um tablet, mas não é a mesma coisa de acessar, né, a tecnologia, né? Então, eu gostaria que focasse nessa questão, gostaria de saber, por favor. Obrigado. Bom, a primeira coisa é que eu não sou uma pessoa que fico derrotado com o que eu não tenho. E eu sempre trabalho com o que eu tenho. O Jovem Doutor em Santos também não é fácil, tá? Tem muitas situações que você tem escolas que não tem nem mesa razoável, até escolas que têm ar-condicionado no municipal. Então nós temos algo heterogêneo. E muitas vezes, em Santos, quando eu encontro estudantes nessas escolas, inclusive até escolas com grades, que parece mais prisão, né? O que acontece? Eles entram e ficam bravos. Não gostamos daqui, não gostamos daqui. Aí eu faço a brincadeira. Vamos fazer um vídeo, quem que vai ser o editor, o diretor, é tudo que vocês têm de orgulho na tua escola. Tudo que vocês sozinhos podem modificar. Então eu crio muitas vezes aquela ideia de uma percepção. Não pode ser 100% ruim. Então eles aprendem a criar valor, fazem uma roteirização, produzem os vídeos com os smartphones deles, editam e dizem o que eles têm de orgulho. Bom, para que isso funcione, então, cada uma das salas do Jovem Doutor, nós pegamos todas as escolas do Ensino Fundamental 2, tá? São 16 escolas, cada sala, cada grupo não tem mais do que 16 pessoas. Na verdade, entre 13 a 18. O professor interage com 13 a 18 durante um ano. Recentemente, nós expandimos para 2 anos, porque a taxa de retorno, de querer continuar a participar, ele ficou grande, tá? Então, a primeira coisa é grupo seleto. E como que nós fazemos o vestibulinho? Colocamos um vídeo de um assunto e eles precisam escrever um comentário. É uma observação. Nós vemos a observação e a cognição para fazer a seleção. Então, são aquelas pessoas que querem desenvolver algumas habilidades. Porque nós partimos de um princípio. É melhor ter 16 estudantes formados em atitudes que vão replicar nas suas escolas do que você, na verdade, investir em 100% e que a maioria, às vezes, não tem interesse. Então, tem que ter um interesse focado. Então, para te responder, são os 13 a 18. E por não ser obrigatório, nós fazemos com o que nós temos. É como diz, não tem? Pega a garrafa PET. Pega o que você tem e crie. Então, o que nós fornecemos? Referências. Hoje, felizmente, eu não vou nem se dizer felizmente ou infelizmente, mas nós não precisamos de computador. A maioria das pessoas tem smartphone. Por mais que vocês digam, jovens carentes, na maioria das vezes têm acesso a um smartphone. Então, o que tem que ensinar? A como utilizar, inclusive, o aparelhinho dele a obter informações para debater com o professor. É por isso que eu digo. O professor é um elemento central e esse professor é a âncora emocional para desenvolver com os estudantes. E os conteúdos na plataforma é o apoio para que ele tenha certeza que aquele conteúdo tem que seguir aquela linha. E ele faz uma liderança. Eu até falo que o professor, na verdade, é um líder de grupo. Tá? Quando vocês desenvolvem esse trabalho, o que acontece? Isso vai se popularizando, um ano após outro ano. Mas o importante é que você tem que criar sempre numa ação desse. Simbolismo, ritual. Como que é o Jovem Doutor? Criamos 4 pins. A cada trimestre que passa, ele ganha pin bronze. Pin prata. Depois pin ouro e depois pin platina. E daí quer colecionar os pins para dizer, eu aprendi isso, isso, isso. Então, muitas vezes a educação,
além de ensinar, se envolver e referência emocional, você tem que criar algum ritual que ele tenha orgulho, um tipo de feedback emocional. Tá? Então, a experiência nossa para o ensino básico é que esses rituais funcionam muito. Tá? Então, os pins de premiação, o ritual de premiação, o desafio em criar algo novo e eles participarem na comunidade. Então, tem um dia, durante uma semana, todas as escolas fazem uma atuação ou interno ou fora de prevenção de doença que eles aprenderam. Tá? Não sei se eu consegui te explicar, mas uma coisa é importante. Não fique amarrado apenas à tecnologia. É como eu disse. Ah, não tem internet, não tem problema. Me dá o teu tablet, o teu smartphone, que eu copio os arquivos, vai ficar no teu smartphone. E assim por diante. Então, nós sempre trabalhamos na improvisação com os recursos tecnológicos disponíveis. Obrigado. Só queria finalizar também a colocação, né? Que, assim, não é a realidade da minha escola, porque o diário, o número que tem é 55, o máximo, né? E a gente tem sala com 55, com 45, com 60 alunos, e muito heterogêneo. Outra questão também, né, que às vezes não é tanto debatida e discutida, é a questão, por exemplo, da progressão continuada, que foi colocada, né, de cima para baixo, e não houve um estudo, né, aprofundado, digamos assim, específico sobre o tema. Essa iniciativa do uso da tecnologia, por exemplo, é interessante, mas só que tem, por exemplo, tem que ser debatido e discutido com mais profundidade, né, somente nas escolas. E pode ser que a progressão continuada ela não seja um problema pela tecnologia, mas é um grande problema da forma como ela é entendida pelas famílias, pelos alunos, tá? Pela comunidade escolar e também pelas secretarias de educação, que quando ela chega até a escola, em vez de, por exemplo, de ter aquele processo, né, que é continuado de aprendizagem, não, tem uma aprovação automática. E são alunos que vêm com defasagem desde a primeira série, que chega no ensino médio. Eu tenho aluno, por exemplo, eu tenho 2 salas de segundo ano, eu tenho um aluno, 3, 4 alunos com a sala com 54 alunos matriculados, frequentando aí 45, 46, que tem a questão da evasão, alunos analfabetos, que esse é o que dá a questão da indisciplina na sala de aula. Que eles não aprendeu, ou seja, não foi inserido, né? E ele mal sabe fazer o nome dele. Quando faz o nome, né, aqueles que sabem fazer o nome, faz o nome com letra minúscula. Então é um problema que eu acredito o seguinte, que precisa ser discutido. Eu não sou um especialista em educação, sou professor desde 98, né, que eu trabalho, mas eu acredito o seguinte, que no Brasil existe um discurso de educação, mas não um projeto de educação. Existe um discurso, né, de um projeto de educação. Agora, um projeto de educação de fato não existe. É isso, obrigado. Bom, eu só vou fazer alguns complementos para você. Eu acho que não é nesse fórum que dá para discutir alguma coisa sobre política. Nós somos muito pequenos para discutir sobre política. O que cada um tem que fazer é algo muito bom ao seu redor. Senão não funciona. Tá? Não adianta nós discutirmos uma política aqui. A segunda coisa que eu queria falar para você. Não tem que discutir nada sobre tecnologia. Já entrou. A Secretaria da Educação já aprovou, inclusive, o uso de smartphone dentro da sala de aula. Não sei o que nós estamos discutindo. Quando você discute muito, você é atropelado. O que nós precisamos é de um grupo que acompanha as inovações e capacita cada vez mais os professores. Quem muito discute, não evolui. Então, outro ponto que eu queria dizer. Discute, mas dá um prazo. Tem 2 dias para discutir. Senão, vocês vão passar 2 anos discutindo. Eu já vivenciei muito isso. Tá? Tudo tem que ser discutido e nunca tem tempo para discutir de fato. Então, outro ponto que eu daria uma alerta. Não há mais o que discutir sobre o uso de tecnologia em educação. Nós estamos atrasados no tempo para aprender cada vez mais como aplicá-lo eficientemente. Esse é outro ponto. Outro,
Não importa se você tem 55 alunos ou não. O jovem doutor, eu não estou trabalhando com a tua sala de aula. Nós recompomos um outro grupo, porque ele não é obrigatório e nem está amarrado na tua estrutura. Ele é flexível, ele é tanto como uma atividade recreativa, só que uma recreativa cultural. Eu só tenho uma regra, quero 18 pessoas. Então, se você tem 54, 55, isso é algo estrutural. Eu não estou modificando a sala de aula. Estou criando uma nova visão. Esses estudantes, com essas atitudes, eles conseguem replicar juntamente com seus amigos. Agora, eu mostrei aqui a declaração. Estudantes que até faziam uso de álcool, eventualmente droga, se tornaram competidores do conhecimento. Acho isso formidável. Tá? Então, é isso que eu quero dizer. Nós temos que sair disto para algo e baseando-se no que as outras pessoas têm para contar de experiência, isso é que nós temos que fazer. Juntar, e eu até acho que nós temos que ter um grupo de inovação educacional e ver novas formas de desenvolvimento de estratégia, inclusive, como eu voltei aqui. Não é para estar falando em nada. Professor. O professor é um foco central que nós precisaríamos trabalhar mais. Bom, pessoal, então, bem rapidinho, porque a gente já está com o tempo estourado. Desculpe, professor Hélio. Boa tarde a todos. Eu cheguei realmente atrasado porque venho de perto de Campinas, saí de lá às 6h30 e cheguei aqui há 40 minutos atrás. Desculpem. Mas eu queria muito... Estou sendo ouvido, não? Sim. Eu sou Eurênio de Oliveira Júnior, também formado como professor em 1970, para nível médio. Mas depois tive a minha experiência universitária, sou juiz federal aposentado, e queria acrescentar alguma coisa, acho que de valor para o professor Tchau, que eu conheci agora. Estou tendo esse prazer. E cumprimento o professor Hélio Dias também, que foi a satisfação de alguns dias atrás nos conhecermos. Eu vejo dois fatores importantíssimos na área da educação. Porque no sentido horizontal da educação, existe o despertar de uma abrangência no aluno. Ele não pode ver só o que ele faz. É o que a comunidade precisa receber do que ele faz, do valor que ele possa ter. Este é o sentido horizontal. Há 45 anos eu trabalho com outros fatores de ensino, né? Diretamente, ininterruptamente. O segundo sentido é o alcance que ele precisa ter daquilo que ele vai fazer. Então, essa sua colocação da parte emocional é muito fundamental, porque sem uma certa paixão pelo que se faz, mas uma paixão consciente. E o despertar dessa consciência está no sentido vertical. O valor que ele possa ter, isso precisa ser despertado, ele precisa reconhecer o valor que ele tem. Então o ensino não se completa sem esta abrangência e sem este significado da autovalorização. É importante valorizar o profissional que irá amanhã tratar as pessoas, seja de que área for. E na medicina talvez uma responsabilidade ainda maior, porque os patrimônios desaparecem, mas o patrimônio individual da saúde, este não, este é completamente sagrado. Então, professor, eu queria cumprimentá-lo e só acrescentar esses dois ângulos de visão, porque eu trabalho com isso há muito tempo e tenho obtido muitos resultados, né? Eu pertenço a uma escola esotérica de conhecimento. Então, neste esoterismo, os fatores que o senhor colocou aqui, eu assisti uma boa parte de sua palestra, todos eles são relevantes, mas sem esta abrangência e sem o alcance, e o alcance é individual, despertar no aluno os valores reais que ele tenha para a comunidade. E sempre entender que qualquer abordagem terapêutica tem que considerar todos os fatores que o fundamentam e que o constituem. Não só o físico e não só o anímico, também fatores mais elevados. Era isso que eu queria dizer, professor. Mais uma observação, quem sabe contribuindo com algumas ideias para o seu trabalho, que percebo tem sido muito valioso. Parabéns, professor. Muito obrigado. Bem, pessoal, então só avisando o seguinte, nós vamos parar agora. Desculpa. Então, há uma última pergunta.
Tá. Bom dia, eu sou Catarina, sou bibliotecária, especializada em bibliotecas escolares. Muito obrigada aí pela palestra, aliás, as duas palestras fora de comum. Primeiro, eu gostaria de voltar àquele conceito de coaching. Eu acredito, se a gente trabalhar mais um pouquinho nesse conceito, poderia ser a bibliotecária. O bibliotecário tem a obrigação de trabalhar com informação, independente da embalagem. Quer dizer, não estamos falando de livros, né? Nós estamos falando de tudo que o homem transmite. Até uma pessoa é a melhor embalagem para qualquer informação. Portanto, eu acho muito importante, se precisar de uma colaboração, alguma coisa ou alguém, que nós estamos tentando desenvolver o conceito de biblioteconomia escolar. School librarianship é uma coisa que não existe no Brasil. Por quê? Para desenvolver as competências de informação. O aluno vai ter que saber escolher, discernir, como você falou muito bem. Então, quer dizer, só queria participar dessa parte do papel do bibliotecário na escola. Bom, primeiramente, obrigado. E eu acho que assim que a construção de uma educação tem que ser criado por múltiplas visões, tá? Então, e a outra é isso, aprender a discernir, aprender a ter curiosidade, a gostar de pesquisar. É por isso que eu falei, né? Fora do jovem doutor que também pesquisam, eles têm a curiosidade de acrescentar mais uma camada do que são capazes de discernir. Então, eu gostaria de estar em contato para colocar isso. Algo de um coaching sobre a sistemática no qual ele pode desenvolver a habilidade da pesquisa, da informação e o discernimento sobre a qualidade. Eu acho excelente a ideia. Bom, pessoal, então, só avisando, já vamos parar para o almoço agora, às 14h30 a gente deve retornar. Temos duas importantes palestras à tarde que eu queria contar com a presença de todos vocês. A professora Maria Alice, que é a presidente da Univesp, ela está presente já aqui, deu acho que uma saidinha, mas ela já chegou. Então ela vai começar às 14h30 com uma importante palestra sobre a utilização da EAD, inclusive na formação de professores, e depois finalizando com a palestra do professor Guilherme Lipronsky, que também já confirmou a presença dele também para a palestra da tarde. Então, eu convido todos vocês aí a dar uma relaxada, almoçar e voltar às 14h30 em ponto, por favor.